Bom, hoje o Mídia Aberta veio aqui conhecer a Lagoon Filmes e conhecer muita história boa que a gente tem para contar para vocês. E em primeira mão eu vou apresentar para vocês ele que é diretor, redator, professor, orador. Mentira, sacanagem, gente. Não, Mas professor também. professor também, Professor olha. também. Tá, mas ele é diretor, roteirista, ator também. E quero apresentar para vocês o Arthur Muric. Arthur, é um prazer vir conhecer essa história, conhecer a Lagoon Filmes. Conta pra gente, tão jovem, um empreendedor das artes. Conta pra gente essa história, conta pra gente sobre a Lagoon Filmes, para que cada um que tá em casa possa conhecer, acessar. Bom, a arte ela entrou na minha vida muito cedo, né? Minha família inteira assim é de artistas. Eu venho aí, tenho família, tem músicos na família, mas a maior parte vem do meio das artes. Começou isso bem forte com o meu avô, o Arthur Miranda, que foi humorista, trabalhou na Praça é Nossa, com grandes Legal. nomes do humor. Meu pai também ator, então eu nasci nesse meio assim, arte, né? E comecei como ator, né? Me formei como ator, dublador, trabalhei muito nessa área. E aí foi há 2 anos atrás, numa novela, num trabalho da Globo que eu estava fazendo, foi meu último trabalho como ator. Porque eu já tinha me formado como cineasta, já estava dirigindo meus próprios filmes, e naquele trabalho ali que eu cheguei num lugar que eu gostei muito, né? Que seria a Globo, e me vi 100% preocupado e querendo conversar com câmera, com o diretor, e não estava nem aí no que eu estava atuando, né? Então foi o momento que eu falei, olha, depois desse trabalho eu nunca mais vou ficar na frente das câmeras, vou só para trás. E aí daí em diante foi só direção, roteiro e essa parte por trás mesmo dos projetos. Não, e agora eu vou revelar pra vocês. Então ele já falou aí mais uma coisa. Então, ó, diretor, ator, redator, dublador, professor. E conta pra gente quantos anos você tem. Eu hoje estou com 23 anos. Gente, incrível, né? Uma inspiração para essa nova geração aí que vem, a que tá vindo, a que está indo também. Tão jovem e com tantas expectativas, tantos estudos já, tanta busca. É incrível, é fantástico. Eu tô assim realmente maravilhada, porque eu, sendo mais velha, você é uma inspiração Que bom. pra mim, assim, que também sou da arte, pra quem tá assistindo que também é da arte, já tão jovem e ter um currículo como esse, né? Agora conta pra gente, a Lagoon Filmes tem mais ou menos 3 anos. Isso, fazem 3 anos que eu fundei a empresa. Empresário também, tá, gente? No começo, a Lagoon ela surgiu no seguinte formato, né? Eu comecei a trabalhar muito com outras produtoras e cada vez mais eu queria realizar os meus projetos. Eu tinha ali grandes roteiros sendo escritos, grandes possibilidades que estavam surgindo e eu sentia falta desse momento empresa mesmo, né? De eu poder realizar e tocar esses projetos, me cadastrar nos editais. E aí foi o momento que a gente fundou a empresa, a Lagoon Filmes, e aí a gente começou. O nosso foco sempre foi o cinema, é o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer, digamos assim. Mas a gente acabou indo um pouco para outras áreas, a gente entrou muito forte no último ano na área de videoclipe, então a gente realizou vários trabalhos com grandes artistas, foi uma honra dirigir esses artistas todos. Trabalhei também com publicidade, dirigi grandes marcas, que para mim também foi assim, uma experiência incrível. Eu digo que a publicidade, ela querendo ou não, hoje no Brasil a gente não está fazendo cinema o tempo todo. Né? A gente tem um grande projeto e realiza ele. A publicidade, querendo ou não, é uma linguagem sensível, é uma linguagem bonita, e que a gente pode estar ali fazendo no dia a dia e, querendo ou não, também tendo um orçamento sempre muito alto. Sim. Então, sou muito grato à publicidade. Mas hoje, o meu foco, o foco da Lagoon é a gente realmente focar nos projetos, digamos, autorais, cinematográficos, e é o que a gente tem feito. A gente está, assim, de cabeça no cinema, curta-metragem, longa-metragem, documentário, webséries, séries. Então, esse é o nosso mercado hoje. Bacana. E aproveitando que você está falando de todo esse currículo aí da Lagoon Filmes, queria que você desse um pequeno spoiler
detalha pra gente, assim, sobre alguns curtas que estão a caminho, ou até mesmo os que já estão prontos, aí pronto para ir para os festivais? Bom, a gente tem o Efeito Placebo, que é o primeiro longa-metragem da Lagoon. A gente tinha muito... Eu tinha meu currículo pessoal de longas que eu já tinha feito, a Carol tinha os longas que ela já tinha participado, só que a gente não tinha um primeiro longa da Lagoon. Então a gente falou, putz, é o momento da gente unir essas forças e realizar essa obra da empresa, né? Então a gente realizou o Efeito Placebo, é um filme um psycho thriller, né? Sim. É um xodó que eu tenho, eu sou apaixonado por esse filme, eu acho que foi um filme que chegou aí e com um potencial gigantesco. É uma mensagem que eu já gostaria há um bom tempo de estar passando ela para o mundo. Eu chamo sempre de espinho de peixe, né? Que o artista ele tem os espinhos de peixe que ele quer gritar para o mundo, e essa foi a primeira obra aí que a gente conseguiu gritar realmente. Está em processo de edição, a gente acredita que esse ano ainda finaliza os processos de edição, colorização e mixagem, trilha sonora. A trilha está sendo composta original pelo Alex Kimanso, que é um grande músico. Então a gente está nesse processo do Efeito Placebo. A gente tem aí outros 3 projetos que estão no momento de roteirização, captação de orçamento, mas que devem vir aí para o ano que vem, que são outros projetos gigantes, muito maior que o Efeito Placebo, que eu acho que vai ser muito legal em breve. Por enquanto eu não posso falar ainda, mas em breve eu conto para vocês quais são esses projetos. E uma coisa muito interessante que aconteceu nesse momento querendo ou não, a gente não poderia estar produzindo no Brasil, né? Uma coisa muito legal que aconteceu foi que a gente tinha muito curta-metragem gravado. Um amigo meu que está hoje cuidando de alguns festivais em Toronto entrou em contato pedindo para que a gente mandasse esses curtas para ele, para participar de festival. E ele tem muitos outros festivais que ele conhece coordenador e essas coisas, e ele queria ver esses filmes lá. Então a gente fez um select aí de alguns curtas-metragens que a gente tem, mais ou menos uns 5 curtas, 6 curtas, que a gente está finalizando, dando um tapinha na edição, algumas coisas que eu ainda não estava 100% contente, e que aí para o próximo mês vão ser curtas que vão estar sendo jogadas no mundo dos festivais, para estar realmente sendo visto por muitas pessoas. Bom, então em primeira mão, hein, gente? Curtas que estão vindo aí, que não serão só nacionais, serão internacionais. Eu tô muito chique hoje, gente. Eu tô chique demais. Mas, ó, eu queria ainda falar mais um pouquinho ainda sobre o Efeito Placebo. Tá bom. Que vai ser um filme incrível, né? A gente estava conversando aqui antes de começar as gravações. O filme que foi gravado aí no ano passado, em 2019, começou a gravação no Carnaval. Sim. Durou mais ou menos 6 meses a de gravação. Na verdade a gente passou por um processo de 6 meses de pré-produção, de imersão com esses atores. Aí a gente teve mais ou menos, foi uma coisa de, vamos supor, 1 mês de gravação, que não foi corrido. A gente ficou 15 dias no interior de São Paulo, gravando numa fazenda, todo mundo preso nessa fazenda, um lugar que não pegava nem celular, então a gente ficou imerso realmente. E aí depois disso a gente voltou para finalizar as gravações em São Paulo, mas de corrido teve no máximo 30 diárias. Então foi, querendo ou não, para cinema, foi muito rápido, né? Foram gravações muito rápidas, foi um filme muito ágil. Sim. E conta pra gente como foi essa seleção dos atores, a sua equipe que trabalhou com você. Como eu te disse, eles têm um material pronto no YouTube, tá, gente? Pra quem quiser saber mais, tem as entrevistas lá com os atores, em primeira mão. Mas como foi esse processo? Eu sei que você também tem uma empatia, vamos dizer assim, com um dos atores que você se identifica muito com ele. E eu queria que você contasse aqui pro pessoal do mídia. Tá bom. Então, o processo de casting ele foi um processo bem complexo, digamos assim. A gente, na época, eu precisava de belíssimas performances, digamos assim. Se tem uma coisa que eu prezo no cinema sempre que eu quero atuações diferentes do que a gente vem vendo no mercado cinematográfico brasileiro, tá? Sim. Então, a gente abriu casting, foram mais de 300 pessoas que a gente fez casting, passou uma semana gravando, fazendo teste. Principalmente, eu não queria ver resultado no casting, mas eu queria saber o quão rápido esse ator respondia aos comandos da direção. Então, eu fazia questão de estar nesse casting, de conversar com esses atores. E aí foram essas 300 pessoas. Até quem eu já conhecia, que eu gostava, eu fiz ir pro casting também. Todos os atores passaram por esse processo de casting. E no final a gente chegou nesse time que a gente tem no Efeito Placebo mesmo, tá? Os atores são atores incríveis, eu gosto muito de todos, assim. Foi um processo que a gente
esses 6 meses que a gente trabalhou, que eram ensaios 3 vezes por semana, ensaios de 5, 6 horas, e processos fortes. A gente trabalhou muito com Grotowski, Meyerhold, Antoine Artaud, um pouco de Stanislavski. Então eram imersões, e principalmente o lado, como é um filme que brinca muito com esses monstros, né, com esses demônios da humanidade, então eu entrei muito num processo artodiano, que é um processo de risco, digamos assim, né, porque mexe muito com o psicológico do ator, com a mente do ator. O ator tem que estar muito entregue ali. Então foi um processo muito duro, mas de autoconhecimento, e que no final de um processo de Artaud, se diretor, preparador de elenco e equipe não virar uma família, não sei o que pode tornar uma família. Não, e faz parte, né, do convívio no dia a dia. 100%. A pessoa era um amigo, às vezes nem era nada, e vira amigo, depois vira família e fica pra vida, né? Exato. Fica pra vida. Bom, no filme, assim, alguns nomes que a gente tem a Paola Rodrigues, que ela é uma pessoa que está aí na mídia fazendo muitos trabalhos, ela tem já um nome conhecido, é uma atriz excelente, gosto muito do trabalho dela. A gente tem a Thaís Tressoldi, que é uma atriz que está entrando no cinema, ela e o Ivan, né, são 2 atores de teatro, que estão entrando no cinema agora e que mandaram bem demais, ficou assim, genuíno o trabalho deles. O meu pai, isso é um presente que eu dou para ele sempre, meu pai, ele fez o que eu sou hoje, né, como artista, desde sempre. Então, uma promessa que eu tenho aqui em todos os meus trabalhos, meu pai vai estar lá, atuando, mostrando a cara dele, porque se eu sou o que sou, é principalmente graças a ele e minha mãe, mas como artista, graças a ele, né. Então, ele sempre vai estar nos meus trabalhos. Tem o Jacídio, que também é um ator genuíno. O trabalho do Jacídio, acho que é talvez o mais difícil desse filme que a gente gravou, porque o personagem do Jacídio é um personagem pequeno, pra dentro, sabe? E ele fez isso com uma naturalidade que foi, assim, deslumbrante. E acho que também uma pessoa que eu tenho que ressaltar sempre é o nosso querido protagonista, né, do filme, que é o Arthur Chermon. É um ator que eu conheço já há um bom tempo, a gente vem aí... Ele gosta muito desse processo de imersão, de passar por trabalho duro e tudo mais. Então, assim, tirou de letra. Eu acho que foi o primeiro protagonista dele. Até então ele só tinha feito alguns coadjuvantes no cinema. E ele entrou de cabeça para fazer esse protagonista e entrega uma performance digna de prêmios e tudo mais, porque tá muito legal. E um ator que eu falo sempre em todos os trabalhos, que é o Diego Lucena, que é um irmão para mim. Ele já me conhece, assim, por trás de tudo. Eu falo, ele já sabe o que eu quero dizer. E ele é um ator que, assim, eu sinto muito falta de atores como ele nos dias de hoje, porque eu acho que em alguns pontos os atores eles estão parando de querer se jogar, de emergir, sair do lugar de conforto, sair do lugar bonito. E o Diego, ele é um ator que ele é surreal, assim, você vê ele no set, você não acredita no que ele é capaz, na transformação que ele propõe na cena. E é um ator, assim, que eu falo, ele entrega hoje, pra mim, ele é um dos melhores atores brasileiros. Querendo ou não, ele não tem todo o reconhecimento que alguns atores têm, mas ele tem um potencial maior do que todo mundo, assim. Ele é um ator maravilhoso, assim. Sim, sim. Bom, você até falou que no YouTube, na matéria, que você se vê em algumas coisas, né? Alguns pontos que ele tem, você se vê muito nele, então você tem uma identificação mesmo, né? Sim, 100%. Inclusive, eu quero te entrevistar, tá? Vamos marcar, porque, olha, não só mas a todos aí, em breve que essa pandemia passe, que tudo passe.